Olá, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos de volta para os nossos estudos sobre a responsabilidade civil. Na última aula, nós começamos a falar sobre as excludentes de responsabilidade. Anteriormente, havíamos tratado acerca das excludentes de licitude. Último bloco, excludentes de responsabilidade, e agora seguimos nas excludentes de responsabilidade, vez que no último bloco trabalhamos apenas o caso fortuito e a força maior. Nesse sentido, importa-nos aqui relembrar: excludentes de responsabilidade são institutos que atingem o nexo causal, rompendo-o, e, consequentemente, extinguem o dever de reparar eventuais danos. Nós consideramos excludentes de responsabilidade o caso fortuito e a força maior, o fato exclusivo da vítima, o fato de terceiro e uma quarta, um pouco mais especial, que é a chamada cláusula de não indenizar. No último bloco, nós trabalhamos o caso fortuito e a força maior, tentando identificar uma diferença entre esses dois institutos, mas acabando por constatar de que, do ponto de vista objetivo, entre caso fortuito e força maior, não existe grande diferença. Tanto que, aparentemente, o legislador trata esses institutos como se sinônimos fossem. E quando nós vamos para a doutrina, vários são os doutrinadores que afirmam que a distinção é meramente acadêmica, é meramente teórica, e outros tantos que se propõem a conceituar, por vezes acabam apresentando conceitos conflitantes, conceitos diametralmente opostos, como nós vimos no último bloco. De forma que se distinguir caso fortuito e força maior não traz tantas consequências práticas assim. Você deve ter muito cuidado com os conceitos de fortuito interno e fortuito externo, que foi a segunda parte da nossa última aula. Diferença entre fortuito interno e fortuito externo. Agora, eu quero continuar um pouco a falar com vocês sobre caso fortuito e força maior, antes de partirmos à análise do fato da vítima, fato de terceiro e cláusula de não indenizar. Por isso que eu fiz essa introdução, relembrando aí os termos, relembrando os conceitos. Quero continuar a trabalhar caso fortuito e força maior, por isso que nosso slide está aqui, ó. 2.2. Você se recorda do último bloco? Nós paramos no 2.1. Então, ainda no contexto do caso fortuito e força maior, eu preciso que você entenda que, muito embora sejam causas excludentes da responsabilidade civil, nem sempre, eu disse nem sempre, o caso fortuito e a força maior são capazes de excluir a responsabilidade civil. Notem, como regra, o caso fortuito e a força maior excluem a responsabilidade civil, pois rompem o nexo causal, que é elemento essencial. Apesar disso, existem algumas situações excepcionais em que, mesmo ocorrendo um caso fortuito, mesmo ocorrendo um motivo de força maior, a responsabilidade ela permanecerá. Portanto, situações em que caso fortuito e força maior não excluem responsabilidade civil. É o que eu gostaria de apontar aqui nesse primeiro momento com vocês. Primeira situação em que caso fortuito e força maior não excluirão a responsabilidade civil.
Quando as próprias partes, no exercício da autonomia privada e num contexto contratual, convencionarem a assunção do risco. A primeira situação excepcional em que o caso fortuito e força maior não excluem a responsabilidade civil decorre, pois, da autonomia privada. Quando o devedor expressamente assume a responsabilidade pelo caso fortuito ou força maior. No contexto de contratos paritários, que são aqueles contratos em que ambas as partes têm prestações a cumprir e essas prestações são livremente deliberadas. Nos contratos paritários, as partes estão em igualdade de negociações, ao contrário do que acontece num contrato de adesão. Nos contratos paritários, em que existe igualdade negociativa, as partes podem convencionar que o caso fortuito e a força maior não excluirão a responsabilidade civil. Pode o devedor concordar, portanto, com a assunção convencional dos riscos de caso fortuito e força maior. Artigo 393, aqui no nosso slide, o legislador vai me dizer o seguinte: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Por vezes a gente faz a leitura da primeira parte, e assim nós temos trabalhado desde o último bloco, que me diz: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Não responde. E aí acabamos nos esquecendo de ler aquilo que vem na sequência. Quando o legislador me diz: se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Então o legislador está me dizendo que é possível que o devedor expressamente assuma a responsabilidade pelo caso fortuito e força maior. Autonomia privada. Imagina a seguinte situação: quando nós estudávamos obrigações, há um tempo atrás, nós estudamos uma modalidade de obrigação chamada obrigação de restituir coisa certa. E no contexto da obrigação de restituir coisa certa, se eu te empresto o meu carro, você, portanto, se torna devedor da devolução, devedor da restituição do bem. Se esse carro perecer na sua posse sem a sua culpa, por um caso fortuito ou motivo de força maior, você não precisa me indenizar. Imagina a seguinte situação: eu te emprestei o meu carro e você foi até um hospital visitar um parente, tomou todo o comportamento de cautela, de prevenção, porque estacionou o carro direitinho, fechou os vidros, acionou o alarme, tudo direitinho. Precaução que se exige. E então foi lá visitar o seu parente. Quando retornou, cadê o carro? O carro havia sido roubado. E aí eu te questiono: esse carro era meu, estava com você, e na sua posse o carro foi roubado.
Você precisa me indenizar? A resposta é não. Por quê? Porque a coisa perece para o dono. E aí o legislador vai me dizer, quando trata sobre a obrigação de restituir coisa certa, que se o bem perecer sem culpa do devedor, sofrerá o credor, eu, a perda, sem direito à indenização. E aí quando eu falo sobre a obrigação de restituir coisa certa, eu costumo dizer, você achou estranho, você acha injusta essa regra? Fica a dica, não empreste. Não empresta então, pronto. Porque essa é a regra do Código Civil. Se você não quer assumir o risco de um bem que lhe pertence perecer na posse de outrem e você não ter direito a 1 centavo sequer de indenização, então não empresta. Ou faz ali um instrumento, um documentozinho, né, um contratinho escrito, em que o indivíduo que está pegando o carro contigo, esse nosso exemplo, o indivíduo que está pegando meu carro emprestado, expressamente assume o risco do caso fortuito e força maior. Por quê? Porque se expressamente o indivíduo assumir o risco do caso fortuito e força maior, ainda que ele não tenha contribuído para a perda, ele terá que te indenizar, ele terá que me indenizar. No nosso exemplo. Assunção convencional. Primeira situação em que o caso fortuito e força maior não excluirão a responsabilidade civil. Segunda situação, também é aplicável nesse contexto da restituição de coisa certa. O legislador ele vai me dizer, no artigo 399, que o devedor em mora, responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior. Ele me diz que o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior. O devedor em mora é aquele que está inadimplente. Normalmente essa inadimplência está relacionada a tempo. Embora mora não signifique atraso necessariamente, mora não signifique demora, não tenho dúvida nenhuma de que, na maioria das vezes, a mora ela decorre do não cumprimento da obrigação na data que foi previamente ajustada. A maioria das vezes, o devedor em mora, ele está em atraso, portanto. E aí, mantendo aquele exemplo da restituição de coisa certa, eu emprestei o meu carro para você ir lá no hospital, visitar um parente, enfim. Você estacionou o carro direitinho, fechou o vidro, trancou, acionou o alarme, foi lá ver seu parente. Quando voltou, o carro havia sido roubado. Caso fortuito. Força maior. Como regra, você não precisa me indenizar porque a coisa perece para o dono e o carro é meu. Primeira situação excepcional, eu disse, se você expressamente assumir o risco do caso fortuito e força maior, aí terá que me indenizar. Mas imaginemos que não. Você não assumiu o risco da força maior do caso fortuito. Então não há assunção convencional. Só que é o seguinte, você tinha que ter me devolvido o carro no dia 10. Não me devolveu. Eu te emprestei o carro e nós ajustamos que você deveria me devolver no dia 10. Não me devolveu. No dia 12, por fato inteiramente alheio à sua vontade, ao seu comportamento, o carro foi roubado. Caso fortuito. Caso fortuito. Você terá que me indenizar? Sim.
você terá que me indenizar, ainda que não existisse cláusula de assunção convencional. Por quê? Porque você estava em mora. Se o carro tivesse sido roubado no dia 9, você não me indenizaria. Agora, você tinha que ter devolvido no dia 10, não devolveu. No dia 11, no dia 12, ele foi roubado, você estava em mora. Então você responde. Você responde, ainda que essa perda tenha decorrido de caso fortuito ou força maior. A única saída que o legislador te dá é o seguinte. A única saída que o legislador te dá, depois do ponto e vírgula, veja novamente o texto, o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se esses ocorrerem durante o atraso. Você tem uma saída. O legislador completa depois do ponto e vírgula. Salvo se provar isenção de culpa ou provar que o dano sobreviria, ainda que a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Essa aqui é a sua saída. Se você está em mora, você responde pelas perdas e danos, ainda que decorrentes de casos fortuitos e força maior. A saída que lhe resta para tentar excluir a responsabilidade mesmo estando em mora é comprovar isenção de culpa, provar, por exemplo, que fui eu que dei causa a essa perda, que foi um terceiro que deu causa a essa perda, terceiro identificável. Ou se você provar que o dano aconteceria mesmo que você tivesse cumprido oportunamente sua obrigação. Veja que é muito difícil, veja que é muito difícil. Um exemplo aqui dessa segunda parte, que de vez em quando ouço falar. Eu te emprestei o carro. Você tinha que ter devolvido no dia 10, não devolveu. No dia 11, bateu a chave lá na ignição, deu uma pane elétrica, o carro pegou fogo, explodiu. Caso fortuito, me parece. Caso fortuito. Você está em mora. Então, pelo texto do artigo 399, você responderia. Mas se você provar que esse incêndio aconteceu por um defeito na parte elétrica do carro, que já existia, de modo que se você tivesse me devolvido o carro em tempo e eu, no dia 10, no dia 11, me propusesse a ligar, o incêndio aconteceria da mesma forma. Se você conseguir provar isso, você está livre. Porque do contrário, estando em mora, você responde até pelo caso fortuito de força maior. Beleza? Ok. Próxima exceção. Na obrigação de dar coisa incerta. Incerta. E aí me permita aqui fazer só uma adequação. Errinho material aqui na digitação. É 246, tá? Artigo 246. Não é o artigo 346, não. Artigo 246. O legislador está falando sobre a obrigação de dar coisa incerta. E a coisa incerta é a coisa determinável, é a coisa fungível. É a coisa que, muito embora identificada pelo gênero e quantidade, existem várias. Existem várias. Ao contrário da coisa certa. A coisa certa é coisa única. Única. Determinada quanto a todas as suas características, de modo a ser única no mundo jurídico. A coisa certa, se perecer, se deteriorar, portanto, aí a gente tem que discutir alguma solução ali. Quem que vai arcar com prejuízo? Porque a coisa certa é única.
E o artigo 313 do Código Civil diz que o credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa da que contratou, ainda que de maior valor. E igualmente o devedor não pode ser obrigado a entregar coisa diversa, ainda que de menor valor. Porque a coisa certa é coisa única. A coisa incerta não. A coisa incerta, ela existe em multiplicidade. E qualquer desses vários objetos que se identificam quanto ao gênero e quantidade for entregue, a pretensão do credor será satisfeita. Por isso a gente diz que se lá na coisa certa o princípio base é o res perit domino, a coisa perece para o dono, na coisa incerta a gente vai utilizar um outro princípio que é o genus nunquam perit. Gênero não perece. E aí o legislador me diz, no artigo 246, que antes da escolha, portanto, coisa incerta, antes da escolha, não pode o devedor alegar perda ou deterioração da coisa. Não pode. Por quê? Porque entrega outro, aí tem vários. Se a coisa é incerta, gênero não perece. O devedor não pode alegar perda para deixar de cumprir com a sua prestação. Ainda que por caso fortuito ou força maior. Ainda que por força maior, caso fortuito. Então, outra situação, terceira situação, em que o caso fortuito e a força maior não excluem a responsabilidade civil. E quarta situação, essa aqui é muito curiosa, né? Leva aí contigo para a vida. Que é o seguinte. O legislador me disse que no contexto do contrato de comodato, empréstimo de coisa infungível, se o comodatário, que é aquele que pegou o bem emprestado, se encontra numa situação de perigo, por exemplo, num incêndio, e ele preferir salvar as suas próprias coisas, deixando para trás o objeto do comodato, ainda que essa situação de perigo tenha decorrido de caso fortuito ou força maior, ele terá que indenizar o comodante. Você pegou a ideia? Pegou a ideia? A questão é simples. Você está ali com um bem que pertence a outra pessoa, em razão de comodato. Se você se encontra numa situação de perigo e prefere salvar os seus bens, deixando para trás o objeto do comodato que pertence a uma outra pessoa, ainda que esse evento tenha decorrido de caso fortuito ou força maior, você vai ter que indenizar o comodante, o dono do bem. Porque se você é comodatário numa situação de perigo, você tem que privilegiar o objeto do comodante. Se tem que salvar, se não dá para salvar tudo, deixa o seu para trás e salva o do comodante. Porque se você deixar o do comodante para trás, ainda que o evento decorra de caso fortuito ou força maior, você vai ter que indenizar. Olha o texto da lei. Artigo 583. Se, correndo o risco o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser este, o comodatário, a salvação dos seus, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Se, correndo o risco o objeto do comodato, objeto que está contigo em razão de empréstimo, juntamente com outros bens seus, comodatário,
antepuser você, comodatário, a salvação dos seus próprios, abandonando o objeto do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Ok? Perfeito. Isso era o que nós tínhamos para falar sobre caso fortuito e força maior. É o maior tempo, é o maior tema, não se preocupe. Nós estamos tratando sobre as excludentes da responsabilidade. No primeiro bloco, nós vimos conceito de caso fortuito, força maior, trabalhamos com profundidade o tema do fortuito interno e do fortuito externo. E agora, nesses primeiros 25 minutos, falamos sobre situações excepcionais em que o caso fortuito e a força maior não excluirão a responsabilidade civil. Perfeito? Ótimo. Agora vamos trabalhar, então, as últimas excludentes de responsabilidade. Vai começar aqui pelo fato exclusivo da vítima. Pelo fato exclusivo da vítima. Exclui a responsabilidade do agente quando a atuação da vítima foi a direta e necessária causadora do dano. A responsabilidade do suposto agente será excluída quando ficar demonstrado que o comportamento, que a conduta da própria vítima foi a única causadora, foi a única causa necessária e direta do dano por ela suportado. Se eu demonstrar o fato exclusivo da vítima, portanto, a minha responsabilidade, ela será excluída. Chama apenas a atenção terminológica, porque é possível que você encontre em alguma apostila, em algum livro, até mesmo em questões de concurso, a expressão culpa exclusiva da vítima. É a mesma coisa. Tá bom? A mesma coisa. Culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo da vítima, nós estamos falando sobre a mesma excludente de responsabilidade. Eu prefiro usar fato exclusivo da vítima, porque, conforme dissemos, as excludentes de responsabilidade, elas atingem o nexo causal e não o elemento culpa. Mas, tem problema. Pode aparecer fato exclusivo da vítima, pode aparecer culpa exclusiva da vítima, é a mesma coisa. Nós estamos diante de uma situação em que o agente, na verdade, não causou o dano. Ele é apenas um aparente agente. Ele é apenas um suposto agente, pois não deu causa. A vítima é a única responsável pelo dano que ela própria suportou. Ela própria suportou. Uma conduta praticada pela vítima foi a única e exclusiva causa do dano. De modo que esse agente, ele é apenas um suposto agente. Ele é um aparente agente. Alguns doutrinadores vão dizer que, nesse caso, esse suposto agente, na verdade, foi um instrumento. Foi um mero instrumento utilizado pela própria vítima. Para lhe causar um dano. Um mero instrumento. O agente é apenas um aparente responsável, um instrumento para a configuração do evento lesivo. Na verdade, a própria vítima é a única e exclusiva responsável pelo dano que ela suporta. Alguns exemplos que nós vamos encontrar aí, doutrina fora,
jurisprudência fora. O primeiro e mais famoso de todos, que é o do suicídio. Você está lá tranquilo, dirigindo o seu veículo, e quando não, é surpreendido com uma pessoa que se joga na frente do veículo. Você estava lá, dentro do limite da velocidade, sóbrio, respeitando todas as leis de trânsito. Quando não, é surpreendido com uma pessoa que se joga na frente do veículo, objetivando suicidar-se. Você a atropelou. Mas você não é o agente de nenhum ato ilícito. Não foi o seu comportamento que deu causa ao dano. Foi o comportamento da própria vítima, que rompe qualquer nexo de causalidade entre a sua conduta e o evento lesivo. Culpa exclusiva da vítima. Fato exclusivo da vítima. Você é apenas um agente aparente. Você foi um instrumento utilizado pela própria vítima para a configuração do dano. Principal exemplo de todos. Um outro exemplo, esse aqui, cuidado porque existem peculiaridades que podem fazer com que essa excludente não seja acolhida num contexto processual. Mas temos julgados do TST, por exemplo, no sentido de que se o empregado deliberadamente, voluntariamente, conscientemente deixa de utilizar os equipamentos de proteção fornecidos pelo empregador, que mantém uma certa fiscalização, inclusive. E aí, por conta disso, o empregado que não estava utilizando os equipamentos de segurança sofre ali um acidente. Fato exclusivo da vítima. Empregado que deliberadamente deixa de utilizar os equipamentos de proteção fornecidos pelo empregador. Tá, mas insisto, cuidado que pode haver peculiaridades no caso concreto que impossibilitem o acolhimento dessa tese. Ok? Isso aqui é um pouco mais delicada, por quê? Porque lá no direito do trabalho tem o tal do princípio protetor, né? Dá uma segurança maior para o empregado. Mas é um exemplo de fato exclusivo da vítima. Uma outra situação, essa aqui, cara, parece até ridículo você imaginar que em algum momento alguma pessoa, um familiar, ajuizou uma ação indenizatória buscando qualquer tipo de reparação por dano. Mas sim, existem várias decisões Brasil afora tratando sobre essa questão e enquadrando-a como fato exclusivo da vítima, de modo a exonerar a empresa de qualquer responsabilidade. Falo sobre o quê? Sobre pessoas que sofrem algum dano irreversível, algumas até morrem, pelo uso exagerado de bebida alcoólica e cigarro. A empresa fabricante de bebida alcoólica, fabricante de cigarro, não pode ser responsabilizada pelos danos que o consumo contínuo, ao longo dos anos, ou exagerado, desregrado, pode causar ao usuário, ao consumidor. A empresa fabricante de bebida alcoólica ou cigarro não pode ser responsabilizada, se o produto está em perfeito estado, obviamente, pelo dano que o uso exagerado, contínuo, desses produtos podem causar
ao usuário, ao consumidor. Por quê? Porque é de conhecimento nacional que bebida alcoólica faz mal para a saúde. Que cigarro faz mal para a saúde. Todo mundo sabe disso. Você que opta por beber, você que opta por fumar, você está fazendo isso plenamente consciente. Aí depois que dá uma cirrose, aí você vai querer ajuizar uma ação indenizatória contra a empresa? Para, né? Esse dano decorreu de fato exclusivo da vítima. Da vítima. E um quarto exemplo que a gente encontra também espalhado aí por alguns livros é o exemplo do surfista ferroviário. Você sabe o que é surfista ferroviário? É aquela pessoa que anda em cima do trem, por cima do teto do vagão, né? Corre lá atrás da locomotiva, escala e fica por cima. Por lazer ou por necessidade, sei lá. E aí viaja lá no trem. Se essa pessoa cai ali de cima, se machuca, morre, não cabe a ela, caso sobreviva, ou seus familiares, caso venha morrer, ajuizar uma ação indenizatória contra a concessionária, contra a empresa. Foi a pessoa que subiu no trem, no teto do trem, e resolveu fazer a viagem ali na parte de cima. Ninguém a colocou lá em cima, ninguém vendeu uma passagem ao ar livre lá em cima, né? Não, ela desrespeitando ali as leis, escalou o trem, subiu e ficou lá em cima. Surfista ferroviário. Aí caiu de lá e morreu. Fato exclusivo da vítima. Fato exclusivo da vítima. A companhia ferroviária não será responsabilizada pela morte de pessoa que, por diversão ou necessidade, viajar em cima dos vagões. Em cima dos vagões. Ok? Beleza? Antes de passarmos para o fato de terceiro, preciso que você tome muito cuidado para não confundir fato exclusivo da vítima com fato concorrente. Ou culpa exclusiva da vítima com culpa concorrente. Como pode acontecer. Porque o fato exclusivo da vítima, a culpa exclusiva da vítima, é excludente de responsabilidade. Se a própria vítima é a única responsável pelo dano que sofreu, tendo o suposto agente apenas sido utilizado como instrumento, nesse caso, o suposto agente não responderá por nada. Estou diante de excludente de responsabilidade. Agora, se o evento lesivo ele é resultado da soma da conduta do agente com uma conduta da vítima, ou seja, se o evento lesivo é resultado de fato concorrente do agente com a própria vítima, aí a responsabilidade do agente não será excluída. O fato concorrente não exclui responsabilidade civil. O fato exclusivo é que exclui. O fato concorrente não exclui a responsabilidade civil, mas pode mitigar o quantum indenizatório. Pode influenciar no quantum indenizatório, reduzindo-o. Ok? Pode influenciar no quantum indenizatório, reduzindo-o. Perfeito? Artigo 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa, em confronto com a do autor do dano. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo em conta a gravidade da sua culpa em confronto com a do autor
do dano. Então haverá mitigação. Por isso que eu coloco aqui no seu material, né, depois você dá uma conferida, que ao contrário do que acontece com o surfista ferroviário, que sobe lá na locomotiva, sobe no vagão e se propõe a viajar no teto e cai e morre, e aí é fato exclusivo da vítima, o STJ tem entendido que se a pessoa ela é atropelada pelo trem ao atravessar o trilho, né? Não sei se você mora em uma região que tem trem, né? Mas você, por vezes você tem lá, né, o trilho que passa dentro da cidade, e aí tem uma rua aqui que na hora que o trem está vindo, para. Aí o trem acabou de passar, sobe a cancela e a gente volta aqui a andar normalmente pela rua. O STJ tem entendido que se a pessoa ela é atropelada por um trem ao atravessar os trilhos, não é fato exclusivo, é fato concorrente. Portanto, nesse caso, a companhia ferroviária pode sim ser obrigada a pagar a indenização. Mas o quanto será mitigado? Será mitigado por conta da concorrência da própria vítima. Ok? Olha ali, ó, acidente ferroviário, vítima fatal, culpa concorrente, danos morais e materiais. Proporcionalidade. Prevalece a orientação jurisprudencial no sentido de que é civilmente responsável a concessionária de transporte ferroviário pelo falecimento de pedestre vítima de atropelamento por trem em via férrea, porquanto incumbe à empresa que explora tal atividade cercar e fiscalizar eficazmente a linha. É reconhecida a culpa concorrente da vítima, que em razão do seu comportamento contribuiu para o acidente. Por isso a indenização deve atender ao critério da proporcionalidade, podendo ser reduzida à metade. Recurso especial parcialmente provido. RESP 257.090. Beleza? Ok. Terceira causa excludente, quarto ponto dos nossos estudos, porque o primeiro foi introdução, né? Então, quarto ponto dos nossos estudos sobre excludentes. E terceira, excludente de responsabilidade, é o fato de terceiro. Nesse caso, o suposto agente também é um agente meramente aparente. Foi apenas um instrumento para que o dano fosse causado. Só que nesse caso, ele não foi um instrumento utilizado pela própria vítima. Ele foi um instrumento utilizado por um terceiro. Percebe? Nesse caso, o sujeito que supostamente causou o dano, ele é apenas um agente aparente. Por quê? Porque, em verdade, ele não deu causa. Ele foi utilizado como instrumento por um terceiro, que é o verdadeiro agente. Tome cuidado para não confundir fato de terceiro com estado de necessidade, tá? Porque quando nós falávamos sobre as excludentes de ilicitude, eu disse que no estado de necessidade, o indivíduo, premido da necessidade de salvar um bem jurídico maior, ele voluntariamente causa um dano a uma outra pessoa. No estado de necessidade, o indivíduo, premido da necessidade de salvar um bem jurídico de igual ou maior valor, atenta voluntariamente contra outro bem jurídico, causando dano a uma pessoa. E aí eu citei como exemplo o indivíduo que está ali dirigindo o carro, então se depara com uma criança no meio da rua e, para não atropelar a criança, desvia e acaba atingindo um muro. Se o dano que ele causou por ter batido no muro
foi em estado de necessidade, de modo que ele não cometeu nenhum ilícito. O estado de necessidade é excludente de ilicitude. Ele não cometeu nenhum ilícito. Mas ainda assim pode ser obrigado a indenizar. Você se recorda que o estado de necessidade exclui a ilicitude, mas nem sempre exclui a responsabilidade. Perfeito? Ok. Não confunda estado de necessidade com fato de terceiro. Porque lá no estado de necessidade, o indivíduo voluntariamente atinge um bem jurídico alheio para salvar um outro, de igual ou maior valor. Aqui não. Aqui não. Aqui o indivíduo ele é utilizado por um terceiro para causar dano. Aqui o indivíduo ele não praticou uma conduta lesiva. Ele não deu causa ao dano. No máximo ele foi aqui utilizado por um terceiro para causar dano. Por isso que o fato de terceiro exclui a responsabilidade, pois rompe o nexo causal. Rompe o nexo causal. Perfeito? Não confunda. Quer um exemplo? Vamos lá. Imagina que eu estou aqui dirigindo meu carro tranquilamente. Vem um sujeito em alta velocidade, perde o controle, bate no meu carro. E por conta do impacto, eu acabo atropelando um pedestre. Fato de terceiro. Esse pedestre ele não pode ajuizar uma ação indenizatória contra mim. Fato de terceiro. Perceba que não foi uma situação em que, para não atropelar uma criança, eu acabei atropelando um pedestre que estava ali na calçada. Né? Eu voluntariamente, para não atropelar a criança, desviei e atropelei quem estava na calçada. Isso aqui seria estado de necessidade. Aqui no fato de terceiro, eu estou tranquilo aqui dirigindo, vem um sujeito e bate no meu carro e por conta do impacto, eu atropelo uma pessoa que estava na calçada. Fato de terceiro. Ou a situação mais do que comum, né? De um engavetamento. Você está lá dirigindo o seu carro tranquilo, para no semáforo, aí vem alguém e bate no seu carro. E por conta do impacto você bate no carro da frente. O dono do carro da frente pode te demandar porque você bateu no carro dele? Você não é responsável, fato de terceiro. O causador foi o indivíduo aqui de trás, que inclusive também me causou dano. Ele tem que me indenizar e indenizar o da frente também. Fato de terceiro. Fato de terceiro. Então, nesse caso, cabe a alegação, por exemplo, de ilegitimidade passiva. Ok? Vale apenas lembrar que existem algumas situações de responsabilidade objetiva por fato de terceiro, né? Então, cuidado que o fato de terceiro nem sempre exclui a responsabilidade. Porque existe aquela situação lá dos pais que respondem pelos filhos menores, do tutor, curador que responde pelo tutelado, curatelado, empregador pelo empregado, né? O 932 me traz aqui uma situação de responsabilidade objetiva por fato de terceiro. Então, obviamente, não cabe a alegação de fato de terceiro. E ainda chama atenção para algumas situações excepcionais em que também não caberá a alegação de fato de terceiro. Por exemplo, num contexto do contrato de transporte. No contexto do contrato de transporte. O legislador, no artigo 735, adotando a teoria do risco, ele me diz que a responsabilidade contratual do transportador por acidente com passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Então você imagina lá que, por exemplo, está dentro de um ônibus e aí um caminhão bate no ônibus, esse ônibus tomba e os passageiros ali ficam gravemente feridos. Se esses passageiros ajuizarem uma ação indenizatória contra a empresa transportadora, a empresa do ônibus, não caberá
ao transportador alegar fato terceiro. Ah, foi um caminhoneiro que me bateu, então é ele que tem que indenizar. Artigo 735, que é o mesmo teor da súmula 187 do STF. A responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro. Não é. A empresa paga primeiro e depois regride contra o terceiro que efetivamente deu causa. E para fechar a nossa aula, caminhando aqui para o final da nossa aula, a última excludente de responsabilidade. Última excludente de responsabilidade. Cláusula de não indenizar. Cláusula de não indenizar. A cláusula de não indenizar é uma excludente própria da responsabilidade contratual. Primeira coisa que a gente precisa anotar. Tá? Porque quando a gente fala sobre excludentes de responsabilidade, muitas das vezes temos em mente um ato ilícito, né? Muitas das vezes estamos pensando sobre a responsabilidade civil extracontratual, também chamada de responsabilidade aquiliana. Perfeito? No contexto da responsabilidade aquiliana, são excludentes caso fortuito, força maior, fato exclusivo da vítima, fato de terceiro. A cláusula de não indenizar é uma excludente própria da responsabilidade contratual. Por quê? Porque ela decorre da convenção das partes. Da convenção das partes em privilégio do princípio da autonomia privada em contratos comutativos e paritários. Da mesma forma, como vimos lá no início da aula, que é possível que o devedor assuma a responsabilidade, mesmo quando o dano decorrer de caso fortuito e força maior, assunção convencional. Da mesma forma que é possível a assunção convencional, que é possível que o devedor assuma o risco do caso fortuito e força maior, é possível também que num contrato paritário, num contrato em que as partes estão em igualdade de negociação, seja renunciado o direito de indenização, mesmo quando decorrer de culpa. É o que a gente chama de cláusula de não indenizar. As partes convencionam que, ocorrendo algum dano, não haverá indenização. Não haverá indenização. Ah, professor, para. Isso não faz muito sentido. Por que alguém vai celebrar um contrato com cláusula de não indenizar? Não faz sentido. Pode até soar um pouco estranho, mas o Instituto existe. Tem algumas previsões na lei. E, obviamente, é cabível tão só em contratos paritários. E para começar a exemplificar, lembre da cláusula penal compensatória, que está prevista lá no artigo 408, e que serve para exatamente fixar um quanto indenizatório. Através da cláusula penal, as partes estão fixando um quanto indenizatório. Estão fixando um valor de indenização. Para mais, para menos, autonomia privada. E se elas podem fazer isso através de uma cláusula penal, num contexto de contrato paritário pode até excluir. E o legislador expressamente possibilita isso no contexto da evicção. E a doutrina e jurisprudência reconhece a possibilidade de uma cláusula de não indenizar num contexto de vício redibitório. Você se recorda lá das aulas de contrato que o vício redibitório, a responsabilidade pelo vício redibitório, é uma garantia implícita e imposta ao alienante.
por exemplo, um vendedor. Dessa forma, se eu te vendo um carro, o legislador me diz que eu, o vendedor, respondo por eventuais vícios redibitórios, por eventuais defeitos ocultos que você vier a descobrir dentro do prazo decadencial previsto na lei. Por isso que nós afirmamos que a responsabilidade pelo vício redibitório é uma garantia do adquirente, sua comprador, que é implícita, nós não precisamos colocar expressamente no contrato, e imposta a mim, alienante, vendedor. O Código Civil me diz que o alienante responde pelo vício redibitório. Mas aí quando eu te vendi meu carro, eu não sou vendedor de carros, eu sou particular. Isso aqui não é uma relação consumerista. Quando eu te vendi meu carro, eu preparei ele em contrato, um pouquinho grande, porque vai que você fica com preguiça de ler, né? E lá no meio do contrato tinha uma cláusulazinha dizendo que o comprador renuncia a eventual garantia por vício redibitório, ou que o vendedor não responderá por vício redibitório. Ponto. E você assinou. Se você descobrir algum vício redibitório, não vai poder me cobrar, não. Cláusula de não indenizar. Da mesma forma na evicção. Na evicção. Eu te vendo um bem, depois que você recebeu, aparece um terceiro, que se diz o real proprietário desse bem e ajuiza uma ação reivindicatória contra você e te toma a coisa. Lembra da evicção? Eu te vendi um bem. Eu te vendi um bem. Depois de ter recebido, vem um terceiro e por decisão judicial toma esse bem, porque ele provou ser o verdadeiro proprietário dele. Pronto. Provou ser o verdadeiro proprietário. O legislador me diz que você vai perder o bem. Porque o direito real de propriedade tem sequela, você vai perder o bem. Só que você tem direito a regredir contra mim. Então a evicção, a responsabilidade pela evicção, também é uma garantia implícita e imposta ao alienante, em contratos onerosos. Ocorre que em contratos paritários, a gente pode excluir. Lembro-me que certa feita, até por indicação de um aluno, determinada pessoa me ligou, pedindo para eu analisar um contrato de compra e venda de um imóvel que ela estava comprando. Ela, preocupada, pessoa muito zelosa, ia comprar um imóvel, e o vendedor advogado, tal, aquela coisa. E aí um calhamaço de contrato, né? Ele deu uma lida, não tinha conhecimento técnico. Aí ele queria um advogado para dar uma conferida, né? Ver se esse contrato estava em ordem. E perfeito. Ela entrou em contato comigo, mandou o contrato. Lembro-me que eu estava no aeroporto, inclusive. Estava no aeroporto de Belo Horizonte, voltando para Cuiabá. E aí o avião ia demorar para sair. Aproveitei, sentei lá numa mesinha, fui lendo o contrato. Direitinho o contrato, perfeito, muito bem elaborado. Lá no meio, escrito: o vendedor não responde por evicção. Não responderá por eventual evicção. Ponto. Acabou. O leigo não faz a menor ideia do que é. Por isso que esse comprador foi muito inteligente, muito sábio em contratar um advogado para fazer a leitura. Porque esse era um contrato paritário. Era um contrato entre particulares. E lá no bojo do contrato estava escrito que o vendedor não responderia pela evicção. Eu falei, opa, veja bem, seu fulano, o contrato está muito bem feito, tá? A única sugestão que eu faço é que você entre em contato com o vendedor e peça para ele mudar essa cláusulazinha aqui. Para excluir essa cláusulazinha aqui, porque ela não é boa para o senhor, não. Tá bom? O resto do contrato é perfeito. E aí ele fez.
ligou lá para o vendedor e falou assim, olha, eu não quero essa cláusula. Pode tirar? A vendedora falou assim, não pode. É lógico que tinha coisa errada. É lógico que tinha coisa errada. Estava no contexto de um contrato particular, tinha uma cláusula que o vendedor não responderia pela evicção. Se tivesse assinado, ele não responderia. Cláusula de não indenizar. E aí, na hora que pediu para tirar, ele não queria. Não vou tirar, não sei o quê. Tá. Enfim. Artigo 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. E o último exemplo, para a gente já caminhar para o final. O STJ tem entendido que se a convenção condominial, que foi deliberada, foi votada em assembleia, se a convenção condominial disser que o condomínio não responde por roubo, furto, ocorrido no estacionamento, por exemplo, o condomínio não responde. Cláusula de não indenizar. Eu só faço observação óbvia, né, que essa cláusula não tem como ser admitida num contexto de contrato de adesão. Por isso que o CDC, artigo 25, Código de Defesa do Consumidor, artigo 25, diz que é vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere, atenue a obrigação de indenizar. Artigo 424 do Código Civil diz que nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. E nesse contexto a súmula 130 diz que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento, ainda que tenha a plaquinha. Não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do carro. Aqui o contrato é de adesão. É nula a cláusula de não indenizar. Perfeito? Ótimo. Assim nós concluímos os estudos sobre as excludentes. Agora eu te peço para que não perca o próximo vídeo. Eu separei um bloco só de questões. Trouxe aí muitas questões para aplicarmos o estudo das excludentes de ilicitude e de responsabilidade. Portanto, não perca o próximo bloco. Fiquem todos com Deus. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Clique like.